Futura, uma turma especial que está vindo do estado de São Paulo, 3 cidades muito interessantes que são atravessadas pela linha do trem e que tem um desafio de estar aqui no Rio de Janeiro por alguns dias para fazer uma imersão em várias oficinas. Eu gostei muito da aula de produção porque foi uma área que eu nunca tinha ido muito a fundo, então eu aprendi bastante e eu me interessei muito. Eu acho que eu vou pesquisar mais sobre quando eu voltar para casa. Eu tentei passar por um pouquinho, dar uma pincelada por um pouquinho de cada coisa da produção, né? Falar da pré-produção, da produção em si, da filmagem, da pós e do lançamento, né? Da distribuição. Eles tiveram a oportunidade de fazer perguntas também, mostrar um pouco de coisas que eu já fiz, né, para entender um pouco como o mercado funciona, como tem funcionado hoje em dia. E o que eu achei diferente dela foi a abordagem. Assim, eu já imaginava, mas eu gostei que ela mostrou que você consegue fazer a mesma coisa, só que de jeitos diferentes. Ela tem o jeito dela e ela mostrou que ela foi aprendendo, né? Então, a oficina de roteiro, que foi a oficina que eu ministrei, foi uma oficina muito focada na estrutura da história, na importância do personagem, da situação, do contexto, das escolhas que a gente tem que fazer. Então, acho que o maior desafio que eles vão ter na organização dessas gravações que vão acontecer nos próximos dias é encontrar o personagem e extrair desse personagem o que de melhor esse personagem tem para oferecer. É que, querendo ou não, são 7 pessoas trabalhando juntos, então é sintetizar as 7 ideias numa só, também transferir tudo aquilo que está na mente para o papel, que é um grande desafio, porque o que a gente sente ser escrito é diferente também. Como que a gente escreve essa emoção? Já que a arte é por emoção, o roteiro precisa estar muito ligado com isso. Eu vou me formar nesse ano, então eu já estou pensando no meu TCC e provavelmente eu vou fazer um documentário e ter uma oficina aqui sobre roteiro, principalmente de documentário, porque ele não é tão estruturado, a gente pode acabar mudando drasticamente toda a narrativa. Me deu uma luz muito forte esse workshop. O workshop de direção de fotografia foi muito importante, principalmente para o desenvolvimento profissional, porque na universidade eu acabei tendo essa imersão, mas ainda um pouco de forma superficial, e a gente tendo esse contato ainda assim no Geração Futura, eu tive um contato com algo que eu ainda não tinha presenciado anteriormente. Teve esse olhar, essa perspectiva ainda assim de suprir nossas necessidades, as nossas dúvidas. Ensinou técnicas, né, de ângulo, técnicas de plano. E eu não fazia a menor noção e não tinha a menor ideia de manusear e mexer numa câmera. E a ideia dessa oficina da direção de fotografia, de saber o que é um plano, quais são os tipos de plano que existem, como eles vão contar suas histórias com imagem, né? Mostrar para eles que a imagem comunica, não é só o roteiro, não é só o conteúdo, mas a imagem também está comunicando o tempo todo. E abrir a mente deles para como eles podem contar suas histórias através de imagem. Tive a felicidade de estar com um grupo de jovens, gente muito interessada, para aprender a introdução à direção cinematográfica. Então a gente falou do básico, falamos de enquadramento, mas principalmente a gente fala sobre o olhar de quem dirige, o que eu quero comunicar e como. A gente falou de ética, a gente brincou, a gente falou de pontos de vista. Então eu acredito que foi importante para perceber que todo mundo já traz uma história dentro de si e como é que a gente quer contar isso para o mundo. A gente acabou de ter o workshop de direção com a Sabrina e, nossa, foi impecável. Ela ensinou muita gente de como que a direção cinematográfica é um processo que não envolve só tomar escolhas técnicas, mas também envolve todo um processo de responsabilidade, de ver qual que vai ser o olhar do diretor perante aquele filme e guiar as escolhas, guiar, enfim, todo o processo da produção cinematográfica. Nossa, eu tô encantado. Para mim foi uma grande oportunidade e um grande aprendizado para mim como profissional
para as gravações que a gente vai ter daqui pra frente, tanto do documentário quanto dos próximos exercícios que vão vir, porque foi uma coisa muito prática e que me ensinou muito, desde posicionamento de câmera, ângulos, até a questão de realmente o roteiro, o storyboarding, a decupagem pré-produção e após a produção também. Ontem na oficina de edição a gente aprendeu um pouco a mexer no Premiere, que é um aplicativo. Eu já tinha contato com edição de vídeo, com o CapCut, e uma das coisas que a gente fez ontem foi um exercício prático, colocando a mão na massa. Então a gente saiu visitando o prédio, filmamos alguns takes ali, e aí a gente já veio e já editou também, e ele foi meio que costurando junto com a gente, assim, a edição do vídeo, o ritmo do vídeo, então isso foi uma coisa muito legal. Som.